aqui tem algumas informações a respeito de qualidade de aplicação, que na maioria das vezes talvez o produtor não se atém muito a isso, e que é muito importante. Por exemplo, o tamanho das gotas. Por exemplo, herbicidas pré-emergentes, eles são mais recomendados com a aplicação com gotas mais grossas, porque sua eficiência é bem maior quando as gotas são desse tipo. Diferentemente, por exemplo, esses sistêmicos de herbicidas pós-emergentes de contato, que são os ideais às gotas finas. Então, o produtor tem que estar ciente disso, porque talvez ele só vai lá e fala assim, eu vou comprar o Roundup. Compro o Roundup e jogo na lavoura, só que não fica atento a isso. Então talvez a sua aplicação não tenha uma eficiência tão adequada quanto seria o que está lá na bula, que é o recomendado se você fizesse tudo certinho. Então tem que estar atento a isso. Alguns de vocês aqui já são cafeicultores? Tiveram problema, por exemplo, com planta daninha resistente? Vocês jogam o herbicida e antes matava e agora não está matando mais? Acontece, né? De matar menos. Diminuir a eficiência, talvez tenha que aumentar a dose. Certo. Aqui, ó, tem uma imagem. Aqui dentre as principais plantas daninhas, principalmente na cultura do café, né? Picão, a beldroega, o caruru, falsa serralha, o leiteiro, a buva, também o povo chama de voadeira. E principalmente a voadeira e o leiteiro tá tendo esse problema com resistência. Você não morre, né? Não mata. Antes você jogava os 3 litros lá por hectare, você pecava que o trem limpava tudo. Agora já tá jogando, fica uma ali, outra ali, que não tá tendo a mesma eficiência, porque essas plantas vão se tornando resistentes. Então, aqui, ó, a foto não está muito clara, mas eu acho que está dando para perceber como que a maioria das plantas morreram e ficaram principalmente as resistentes, as espécies de buva, né, a voadeira. Então, quando acontece isso, só tem uma alternativa, é fazer o controle mecânico. Porque hoje o mercado não dispõe desses herbicidas que, principalmente os que são do espectro do glifosato, né, os que o glifosato pega, que mata quase tudo. Então, é um grande problema que o cafeicultor está tendo no manejo dessas plantas daninhas resistentes. E eu estou falando de planta daninha, de herbicida, desculpa. Só que a gente tem que se ater também a algumas coisas, alguns detalhes. Como, por exemplo, os GPIs, que muitos cafeicultores não fazem uso e não têm ciência de quanto isso pode ser perigoso. Porque os produtos tem alguns que são muito tóxicos, então é necessário a gente fazer os IPIs. E o Lucas vai entregar para vocês o correto manejo do IPI. Vai ter um folheto. Puxa esse aqui lá, por favor. Descarga de embalagem. Puxa pra cá, falou. Outro ponto que a gente tem que ficar atento é com o descarte de embalagem. Vocês todos fazem o descarte de embalagem correto, reutiliza ele para carregar um óleo diesel. Como é que é? Entrega certinho ou dá uma tapeada? Tem que ser ligeiro, tem que ser certinho, né? Então aqui são algumas recomendações que são feitas pela ANDEF, né, que é a Associação Nacional de Defesa Fitossanitária, que recomendam algumas práticas que a gente deve fazer para que não tenha problema com talvez alguma multa do Ministério por causa de estar reutilizando esses equipamentos, essas embalagens. Então, principalmente, a hora que você vai estar utilizando, fazer a tríplice lavagem, que vamos supor, você vai fazer a pulverização com o herbicida. Aí vai lá e coloca o herbicida na bomba. Sobrou a embalagem. Coloca água, agita, coloca na bomba. Água de novo, agita, coloca na bomba. Isso por 3 vezes seguidas. Depois pode guardar a embalagem, que ela já está apta para ser descartada. Só que não pode esquecer de fazer o furo. Aqui, ó. Não tá furada não. Essa tá.
Aqui, ó, são recomendados a gente fazer de 2 a 3 furos no fundo da embalagem. Por quê? Fazer esse furinho aqui pequenininho no fundo da embalagem. É só para comprovar que a gente não está reutilizando eles. Que ele não vai ter mais utilidade devido aos furos. Então, se qualquer vistoria que tiver lá chegar e perguntar, cadê suas embalagens vazias? Você vai lá e fala, ó, não, tá furado, então tá certinho. É o que você deve fazer para estar dentro dos padrões da lei, nesse caso de defesa de descarte de embalagem. Por fim, até eu deixei passou batido aqui, isso aqui teria que ter falado mais no começo, é com relação a sintomas causados por deriva de herbicida. Vocês já observaram alguma coisa no café, principalmente no café novo, que teve problema com muda que travou, alguma coisa? E com quais herbicidas que foram? Principalmente, né? Aqui, ó, cadê o galo? Aqui, ó. Pode até passar aí para vocês darem uma olhada. Como que a ação do glifosato ela é severa principalmente na parte baixeira da planta. Que causa esse estreitamento da folha, a folha fica fininha. Trava, né? Trava e fica, não sei se o senhor está percebendo, fica muito brotada, tem muito brotinho na ponta e super brotamento. Então realmente atrapalha muito o desenvolvimento do cafeiro. Olha como a folha fica fininha. Aí, ali, está sendo evidenciado alguns outros. Vocês puderem até chegar um pouquinho mais para cá, que fica mais fácil para vocês verem. Se o senhor quiser chegar um pouquinho para cá para o senhor dar uma olhada. Aqui, a gente tem algumas imagens de sintomas causados por essa deriva do herbicida, que é a hora que o senhor vai aplicar, bate aquele ventinho e você vê aquela névoazinha indo para a planta. Então você não vai estar jogando o herbicida, aplicando o herbicida no local que seria o adequado, que seria na entrelinha do cafeiro para atingir só as plantas daninhas, só o mato. Então pode ocorrer alguns sintomas como esse. Aí o senhor está vendo aqui a atrazina. Você vai perguntar, atrazina? Quem que usa atrazina no café? Atrazina em milho, ué. Mas teu vizinho usa atrazina lá no milho. E talvez ele vai fazer uma pulverização de maneira inadequada. E pode ser que ela venha atingir a folha do seu café. Vocês podem perceber que no sintoma de atrazina, o meio da folha, as nervurinhas, ela fica mais escura e o restante da folha fica mais amarelada. E isso é muito semelhante à deficiência de magnésio. Então, talvez o produtor vá lá, bate o olho na lavoura dele, ver um sintoma como esse, no geral. Aí ele vai falar, pode ser que seja deficiente de magnésio, vou fazer uma correção. Mas não é. Então, a gente vem trabalhando com essa identificação, mesmo que com herbicidas não utilizados, para tentar orientar o produtor. Por exemplo, deficiência de magnésio só dá em folhas velhas. Se você chegar na lavoura, tiver em folha nova, você já sabe que não vai ser de magnésio. Então, isso vai ser uma ferramenta para auxiliar o cafeicultor nessa tomada de decisão do que fazer perante um sintoma desse. Assim como do 2,4-D, do Alai e do glifosato, que é o principal. Giovanni, essa deriva dos seus vizinhos, aí eu não sei quanto, mas vai longe, né? Muito. Principalmente no caso do milho, pulverização aérea, o pessoal costuma fazer. Então tem casos de lavoura que mata a lavoura inteirinha, por exemplo. Um produtor de soja e um produtor de milho. Veio e jogou uma aplicação com glifosato, por exemplo, Roundup na soja, que era soja RR, que pode jogar o glifosato. E o milho não era, veio e devastou a plantação de milho. Então tem muitos casos assim que a gente tem que ficar atento para não ter grandes prejuízos na lavoura, assim como na lavoura cafeira também, principalmente muda nova. Eu já escutei que vai quilômetros, né? Depende muito das condições climáticas, do vento, da tecnologia que ele está usando, tipo a conta de pulverização, a pressão que está saindo no herbicida, Tamanho de gota. tamanho da gota. São todos os fatores que estão evidenciados aqui, a calda, a água, a cobertura do alvo, então o local certinho que você quer. Na pulverização o povo costuma falar muito isso, alvo. Então se o alvo é a planta daninha, o herbicida tem que ir na planta daninha. Tudo que está indo fora é gasto que você está tendo de produto que não está indo onde que ele deve ir. Então a gente tem que ficar atento a tudo isso. Velocidade do vento na hora da aplicação, a umidade relativa do ar, tudo isso deve ser considerado. Falei um pouco rápido, às vezes vocês não entenderam direito,
Mas ficou alguma dúvida? Vocês têm algum questionamento a fazer? Algum caso que aconteceu lá no sítio de vocês que vocês perceberam que talvez se fizesse alguma coisa diferente daria certo? Vocês... Eu usei lá, acho que foi o Zertan, acho que não foi o Alai não. Uhum. Só que ele deixa resíduo, né? Eu joguei antes do plantio. Certo. Depois eu plantei e veio a fita que se deu. Ah, depois o residual dele é muito alto. Isso. Ele é o herbicida da mesma família do que o Alai. Agora ele é inclusive a folha larga, né? não tem mais sinal de nada não, mas aí não vai atrapalhar futuramente. Não, não. Geralmente o residual ele tem um determinado tempo no solo, então causou essa fitotoxidez, essas injúrias na folha. Logo depois que você fez o plantio, mas depois que passou o efeito residual já não afeta mais. Travou um pouquinho, atrapalhou, mas depois ela vai se recuperar. Assim como os outros herbicidas. Tirando o 2,4-D que foi mais severo, os outros, o glifosato mesmo com 30, 40 dias, na hora que ele emite uma outra folha, ele já restabelece o crescimento. Porque medo de sair igual peão torto, alguma coisa assim, não dá nada. Não, acho que nesse sentido não. A peão torto é com mais relação à muda, o solo um pouco compactado. Certo. Mais alguma dúvida? Muito obrigado a vocês, viu? Obrigado, senhor.